Oi, gente, o vídeo de hoje tá sendo bem diferentinho, né? Porque eu tô precisando colocar uma leitura em dia e já comecei a leitura. No caso, eu tô com as leituras atrasadas, né? Que tem muita coisa para ler e tá tudo desandando. Mas eu comecei a leitura de Um Beijo de Chocolate, passei 30 minutos para ler 2 capítulos e eu acho que essa aqui vai ser uma leitura bem demorada porque as letras são minúsculas. Minúscula, minúscula, minúscula. Então, assim, né? Enfim, nesse vídeo vai ser um pouco diferente, porque como eu tenho que colocar a leitura em dia, eu quero encaixar isso com umas perguntinhas, né? Então, eu vou responder umas perguntinhas que eu fiz uma caixinha, abri uma caixinha de pergunta lá no Instagram e pedi para vocês deixarem umas perguntinhas para mim para responder em vídeo. Então, eu tirei 5 perguntinhas e o que eu vou fazer? Vou fazer 5 splits de leitura de 30 minutos. E para cada split de leitura, eu vou responder uma pergunta. Agora eu acabei de ler uns 30 minutinhos, então tá na pausa. A pausa tá quase terminando, já falta 5 minutos. Mas, enfim, coloquei aqui as 5 perguntinhas no copo, anotei no post-it, mas eu vou deixar a foto aqui da perguntinha, tá bom? E é assim que vai funcionar. Para cada 30 minutos de leitura, eu vou responder uma perguntinha que eu coloquei lá do Insta para responder aqui no YouTube. Vou agora tirar a questãozinha aqui, né? E responder agora com vocês. Um vídeo meio diferente. Eu tinha visto isso, não sei qual foi o canal que eu vi. Então achei interessante fazer desse jeito. Que assim eu adianto a leitura e ainda bate um papo com vocês, né? Deixa eu ver. A primeira perguntinha é: quais as metas para o canal esse ano? Quais são as minhas metas para o canal esse ano? Olha, a minha meta para o canal esse ano, eu tô pensando em gravar mais, né? Tipo, não deixar atrasar. Mas a minha principal meta é eu conseguir, pelo menos, cumprir o desafio dos 12 livros, né? E eu não tenho muito, assim, meta concreta pro canal, muitas coisas que eu tenho para colocar. Mas o que eu quero, assim, principal mesmo, é eu conseguir gravar razoavelmente, né? E eu tô pensando em trazer mais Veda. Então, assim, talvez eu traga mais esse estilo de vídeo Veda, que eu sempre faço um Veda no meio do ano e um vlog, mas assim, metas sobre leituras e sobre o canal em si, eu não tenho tantas, assim, colocadas no papel, né? Então, sobre metas que eu tenho para o canal esse ano, é mais isso. Conseguir cumprir minhas metas de leitura, no caso, os 12 livros, que já está super atrasada, e conseguir postar regularmente. Não ficar sem postar, porque eu gosto de estar postando. Aí eu tô vermelha assim, né? E eu acho que é isso. A primeira perguntinha foi isso, né? Eu vou descansar mais um pouquinho do tempinho. Falta 2 minutos, então vou ler mais 30 minutinhos e depois eu volto aqui pra a gente responder outra perguntinha. Mais um sprint concluído com sucesso e eu já estou na página 36 do livro. E assim, vai ser demorado. Eu estou dizendo que esse livro vai ser demorado porque eu passei 30 minutos para ler o 3º capítulo e ainda não terminei o 3º capítulo. Então tá assim, ó. Mas enfim, não vamos falar do livro. Vamos agora responder mais uma perguntinha. Depois
eu vou abrir um vlog só para comentar um pouquinho dessa leitura. Porque até agora essa leitura tá sendo, assim, o começo tá sendo meio que confuso e tá acontecendo umas coisas que eu tô tipo assim, ó. Mas já, tão rápido. Mas enfim, é isso. Vamos agora mais para uma perguntinha. Eu tô com sono. Enfim, vamos lá. Indica um livro que você leria 1000 vezes. Indicar um livro que eu leria 1000 vezes. Assim, nossa, essa pergunta é difícil. Mas se eu for indicar um livro que é. Eu vou indicar dois. Que eu posso, tipo, ler e reler eles, que eu sempre vou achar incrível. Que é Eleanor e Gray, que eu adoro essa história. Não interessa quantas vezes eu leio esse livro, ele é maravilhoso. E A Luz Através da Janela. Ai, não é surpresa pra ninguém, né? Que A Luz Através da Janela é um dos meus livros favoritos. Então, assim, eu indicaria, né? E eu leria esse livro 1000 vezes, se for preciso. Esse livro, apesar dos pesares, é incrível. É A Luz Através da Janela. E Eleanor Gray. Ó, pediram um, mas eu indiquei dois. Então, uma belezura, né? Mais uma perguntinha feita. E falta agora mais 3 sprints de leitura. No caso, eu estava assistindo um vídeo aqui no YouTube, né? Um círculo Pomodoro, que são 2 círculos Pomodoro de 30 minutos. Só que aí acabei de ler o último, né? Então eu poderia assistir o mesmo. Mas eu vou procurar outro círculo Pomodoro aqui de 30 minutos. E se não tiver, eu vou ler no site mesmo, que é o Pomodoro Fox. Que esse site é muito bom, viu? Você coloca ali a quantidade de tempo que você quiser. Aqui, ó, maravilhoso. Tá aqui, achei outro Pomodoro de 30 minutos. Então, eu vou assistir esse vídeo de Pomodoro Fox. E fica faltando 3, né? Então, eu espero que eu aguente, porque agora são 10h42. Não sei se eu aguento mais de 2 Pomodoro hoje ainda. Vou tentar fazer o possível. Então, esperar aqui um pouquinho. Acho que eu vou fazer um cafezinho, talvez, não sei. Mas enfim, é isso. Uma coisa que eu acho interessante é porque depois que eu... Não, eu não vou falar agora não. Porque tem uma perguntinha aqui nesse meio que tem a ver com o que eu quero comentar. E que tem aqui neste livro, que é Parioso. Então eu vou esperar um pouquinho. Enfim, tá sendo interessante esse livro. E eles falam da rua. Acho que tanto ler várias coisas aí, né? De assistir filmes que se passam em Paris, as ruas de Paris, por exemplo, Emily em Paris. Quando eles falam da rua, tô passando pelo Rio Sena, lá na Catedral, no Arco do Bicho aqui. Eu me sinto já sabendo que eu sei onde é. Nunca fui a Paris, mas eu sei onde é. Então, é interessante esse ritmo que você lê e sabe onde está, mesmo não estando ali no lugar. É muito interessante isso. Mas, enfim, vou descansar aqui enquanto termina o tempo. E daqui a pouco, mais 30 minutos, e depois eu venho aqui responder mais uma perguntinha.
Mais 30 minutinhos passados com sucesso e eu juro pra você, que se eu ler mais um pouquinho eu durmo. Meu olho tá assim, ó, sabe, vindo pra cá e pra cá. Mas enfim, eu vou ler mais uma perguntinha e depois dessa perguntinha eu vou dormir, porque de manhã eu preciso acordar cedo. E pela parte da manhã eu vou ler os 2 sprints que faltam. Então amanhã eu respondo o restante, porque hoje sem condição, eu não aguento mais. E já são praticamente meia-noite, não, é 11h30. Gente, eu tô com muito sono. Enfim, vamos lá. Qual história mais te encantou esse ano até agora? Nossa, uma história que me encantou esse ano. Nossa, essa é uma pergunta difícil. Tá, beleza. Eu poderia colocar A Luz Através do dela, mas eu não vou colocar porque eu já comentei, né? Então eu vou falar um mangá. No lugar de um livro, eu vou soltar um mangá. E o mangá que eu li, que mais me encantou, que eu fiquei assim, com o coração quentinho, foi Tocando a Sua Noite, que eu li ele no digital. E é uma história simplesmente incrível, que eu não tava dando nada no início, porque parecia ser assim tão... Mas eu me surpreendi, que é a história de um assassino, né? Que ele, desde criança, ele foi criado para ser assassino e ele tem o dever de, de matar as pessoas. Só que ele não consegue. Por conta dele não conseguir matar essas pessoas, quando ele era criança, o irmão dele acabou morrendo. Só que nesse lance aí que estava acontecendo, essa morte, esse desespero, apareceu outra criança lá, que é uma pessoa cega, uma criança que era cega, e meio que ajudou ele no momento lá que ele estava desesperado. Depois de um tempo, ele teve esse reencontro com, com essa pessoa, e os mundos dele se colidem ali. Um assassino que não queria matar, e um cego que queria viver o mundo, mas por conta da sua doença ele não poderia. Então, tipo, os dois se juntam, os dois se curam, e é uma coisa linda, uma coisa perfeita. E eu tô assim, foi uma história muito, 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 muito assim, aconchegante pra mim. E eu amei, eu amei. Vai sair o mangá físico, eu já tô louca pra pegar o mangá físico. A New Pop anunciou pro mês de maio, e eu já tô assim, ó, querendo esta leitura. E enfim, foi uma das leituras que eu fiquei com um quentinho no meu coração. 11 horas, só que eu estou com muito sono. Sabe quando você tá lendo e fica assim, andando? Eu tô desse jeito. E o que eu vou fazer? Vou dormir. Vou dormir. E amanhã eu termino de ler mais dois sprints de 30 minutos e termino de responder as perguntinhas, que faltam mais 2. Porque agora eu tô com muito sono e eu sinto que não vou conseguir absorver a leitura. Então é melhor ler com calma, relaxada, do que ler nas pressas, né? E a história tá sendo um pouco interessante porque tem aquilo que eu gosto. Sabe aquele... Nossa, aquilo que eu gosto. O encontro. Sabe aquele encontro que, tipo assim, a protagonista, né, encontrou o outro prota. E, tipo assim, ele, no momento que botou o olho nela, já se interessou. Já, tipo, aí ela tá isso e isso e tal. E ela só tá puro ódio. Ela odeia ele do nível. Fala, você tá fazendo isso? Se você colocar uma loja aqui, perto da onde eu trabalho, vai fechar, porque ele é famoso, né? Então, tipo assim, você aqui vai acabar com meus negócios. E ele só fica assim, ai, que você é muito linda. Ele fica, ai, imagina a gente se beijando, a gente não sei o quê. E ela tipo assim, eu odeio você não sei o quê, você quer estragar com a minha vida, não sei o quê. E ele tá tipo, não sei o quê. Tá sendo muito, muito interessante a leitura deste livro. Porque eu tô no capítulo 7 agora, parei no capítulo 7. E assim, no início eu não entendi muita coisa, mas tá sendo agora introduzido um pouquinho dos personagens. E uma coisa que eu achei interessante é que, tipo assim, fica mesclando entre ela e ele. Então, se torna ainda mais interessante. Então, é isso. A leiturinha. Agora eu vou mimir. E amanhã
eu termino os 2 sprints e eu fecho aqui com vocês. Quarto sprint, lido com sucesso. Nossa, olha, ontem à noite, eu disse a vocês que ia dormir porque eu estava com muito sono. Só que eu passei 1 hora rolando na cama para um lado e para o outro até o sono vir. Então eu fiquei assim. Quando eu tava lendo, eu tava ficando com sono, mas quando eu deitei, o sono passou. Mas enfim, gente, tá aqui no tempozinho, né? Então falta mais um para completar os 5 sprints de leitura de 30 minutos e vamos responder mais uma perguntinha. Deixa eu deixar aqui. Pronto. Vamos lá. Olha, tem algum lugar do Brasil ou do mundo que você deseja conhecer por causa de algum livro que leu? E sim, tem sim o lugar. E assim, eu li. Eu não lembro muito bem, mas eu tinha lido um livro que se passava em Paris, mas eu juro pra você, eu não lembro o título do livro. Mas eu já li um livro que se passava em Paris e A Bela e a Fera também foi, acho que um dos primeiros livros que eu li que passava em Paris também, né? E o Corcunda de Notre Dame, apesar de ser um livro bem assim, né? Ele me fez querer mais conhecer Paris. Então, as descrições de Notre Dame, por ali falando perto do Rio Sena, esses cantos assim, me dá uma vontade mais ainda de querer conhecer Paris. Então, Paris é um dos lugares que parece que eu já conheço e apesar dos livros, né, que tem todo esse lance, dá vontade mais ainda de conhecer. E tem outro também, que é o Japão. Eu já sou um pouquinho fissurada no Japão, mas depois que eu li Meus Dias na Livraria Morisaki, eu fiquei com mais vontade ainda de conhecer. Mas depois que eu li Meus Dias na Livraria Morisaki, minha vontade de conhecer o Japão aumentou mais ainda. Mas venhamos e convenhamos, Japão, eu já quero conhecer por conta dos animes que eu assisto. Então, eu me deixo um pouquinho de fora, mas tá nessa lista também. Mas se eu for para conhecer um lugar do mundo por conta de livros, eu vou colocar Paris. Porque apesar de Paris ser isso tudo, eu nunca assisto muita coisa sobre Paris. Eu vejo uma série aqui e ali, mas é pouquíssima. Mas antes de eu assistir essas séries, eu já tinha contato com Paris por conta dos livros. Então, tá aí. Paris é um dos cantinhos que eu quero conhecer. E acabou a perguntinha, né? Peraí. Agora eu vou só comentar um pouquinho por cima do livro. E falta agora mais 30 minutos e acaba estes meus sprints, né? E assim, tá sendo uma leitura divertida até. Tem partes que eu realmente fico meio que perdida, porque acontecem umas coisas aqui e ali que eu fico, meu Deus, eu tenho que voltar umas páginas para saber o que eu perdi. Mas a leitura fica sendo bem interessante. Eu estou agora na página 66, indo para o capítulo 9. E estou tendo uma disputa aqui, né? Porque eu não posso falar. Eu vou depois, eu vou ver se eu falo um novo vlog, porque esse vlog aqui é só para responder as perguntinhas. Mas está tendo uma disputinha aqui, abriram uma nova loja, então tá sendo aquela briguinha, né? Então tá sendo bem interessante a leitura, tô gostando. Tô gostando do ritmo, tô gostando de como tá sendo. E último
um sprint concluído com sucesso e eu adorei ler neste ritmo, foi bem interessante, gente. Parei na página 82, no capítulo 9. E assim, não sei o que esperar. Eu vou sim continuar a leitura do livro, né? Mas agora eu vou passar outras leituras na frente. Mas o foco era este, então sim, adiantei bastante coisa e precisou de 5 sprints de leitura para me adiantar isso. A experiência foi legal, foi legal. Mas enfim, vamos agora para a última perguntinha, para fechar com chave de ouro o vlog. Como está as leituras deste mês? As leituras deste mês são uma bagunça. São uma bagunça. De TBA minha mesmo, eu só consegui ler um livro da minha TBA. Eu li bastante mangá, o que é uma coisa razoavelmente até boa, né? Mas não tanto porque eu quero ler mais livros no lugar de ler mangás, né? Mangás é uma coisa mais rápida, então eu sempre leio ele mais rápido, não importa se demora muito. Se eu sentar 1 hora, eu consigo ler 2 volumes de mangá, dependendo do tamanho dele. Então, leitura de mangá é uma coisa que sai mais rápido, eu leio bem mais rápido, né? Mas as leituras desse mês, apesar de eu estar com as leituras atrasadas, tá sendo bem de boa. Eu não estou me cobrando tanto para ler, mas eu estou tentando ler à medida do possível. E apesar de ter o Veda também, o Veda afeta um pouquinho nesse ritmo de leitura, mas faz com que eu leia mais. Apesar de eu sentir que eu não estou lendo muito, eu estou lendo bastante. Então as leituras estão saindo bastante, né? Inclusive agora eu já estou na minha segunda leitura, né, do mês e estou adorando. Está sendo uma experiência bem legal. E eu estou com leituras de LCs passadas, tem outras LCs que começaram agora, em abril, que eu já tenho que adiantar. Então, as leituras estão um pouco caótica, mas está sendo prazerosa. Mesmo que esteja caótica, eu estou conseguindo aproveitar este ritmo, sabe? Então, assim, gente, é isso. Essas foram as perguntinhas. E o vídeo do vlog de leitura falando de O Beijo de Chocolate, eu vou ver o que é que eu faço junto com outro livro específico. Mas, por enquanto, é isto. Minhas primeiras impressões é que, apesar de ser um pouquinho confuso no primeiro capítulo, a história está andando e está tomando uns ares diferentes. Aquela coisa de Emmett Lovins que todo mundo gosta. E é isso o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Meio que diferente, né? Mas eu tive essa ideia para mim ver se eu conseguia ler mais. E foi uma experiência muito boa, adorei a experiência. E então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, seu comentário, ative o sininho, se inscreva no canal para não perder notificação de quando sair vídeo por aqui. E é isso. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.